sobre o tema Desafios e Perspectivas da Democracia no Brasil. Pedimos que se dirija ao palco o nosso palestrante convidado, professor Ciro Gomes. Nós agradecemos as presenças dos representantes do corpo docente neste auditório do curso de Direito da UVA, da Faculdade Luciano Feijão e do Centro Universitário UNITA. Com a palavra, vai falar ali, Ei, apresentação, Alana, vai apresentar o público. Ah, não, sente aí. Não, vai ser agora. Convidamos a egressa do curso de Direito da UVA, Alana Loyola, que fará uma breve apresentação do nosso palestrante Ciro Gomes. Aos que não conhecem. São poucos. Boa noite, senhoras e senhores. Gostaria de, na pessoa do magnífico reitor, professor doutor Fabiano Cavalcante de Carvalho, cumprimentar todos os presentes, especialmente o nosso ilustre palestrante, professor Ciro Ferreira Gomes. Professor Ciro, seja muito bem-vindo à Universidade Estadual Vale do Acaraú. É uma honra recebê-lo em nossa casa. Desde já, agradecemos muitíssimo a sua disponibilidade em nos trazer uma contribuição ímpar para o debate político, jurídico e acadêmico. O nosso palestrante, professor Ciro Ferreira Gomes, é dono de um vasto e brilhante currículo político e administrativo. Em 1982, com 25 anos, elegeu-se deputado estadual no Ceará pela primeira vez e em 1986 reelegeu-se e assumiu a liderança da Assembleia Legislativa no governo de Tasso Gereissati. Em 1988, Ciro Gomes foi eleito prefeito de Fortaleza e em 1990, aos 32 anos de idade, Ciro venceu as eleições para o governo do estado do Ceará, tornando-se o governador mais jovem da história do país. Inclusive, foi também reconhecido como o governador mais bem avaliado do Brasil. A convite do presidente Itamar Franco, Ciro Gomes assumiu o Ministério da Fazenda com a missão de enfrentar e vencer uma grave crise que ameaçava o então nascente Plano Real. Ciro foi candidato à presidência da República nas eleições de 1998 e 2002, alcançando importante votação, mesmo na disputa com grandes coligações. Convidado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes assumiu o Ministério da Integração Nacional em 2003. Nas eleições de outubro de 2006, Ciro Gomes candidatou-se a uma cadeira de deputado federal, sendo o mais votado proporcionalmente de todo o país. Ele obteve 667.830 votos, o equivalente a 16,19% de toda a votação dos cearenses para a Câmara Federal. Em 12 de setembro de 2013, a convite do governador do estado do Ceará, Ciro Gomes assumiu a Secretaria da Saúde com a missão de entregar aos cearenses a melhor rede pública de saúde do país. Em 2015, Ciro Gomes assumiu a presidência da Transnordestina Logística S.A., do grupo CSN, com o objetivo de garantir o cronograma da maior rede ferroviária do Nordeste brasileiro. Em 2018, Ciro Gomes se candidatou pela terceira vez para a presidência da República, conseguindo mais de 13 milhões de votos. Com certeza, alguns dos quais estão aqui nesta noite. Ciro Gomes é formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará e estudou em Harvard Law School. É também autor dos livros No País dos Conflitos, lançado em 1994, O Próximo Passo,
uma alternativa prática ao neoliberalismo, lançado em 1995, em parceria com o professor Mangabeira Unger, e um desafio chamado Brasil, lançado em 2002. Para nossa surpresa e para nossa alegria, em 2019, ainda neste ano, Ciro Gomes lançará mais um livro de economia política, destacando o seu projeto nacional de desenvolvimento. Em 2012, Ciro Gomes recebeu o título de doutor honoris causas pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. Sem dúvidas, é uma honra tê-lo conosco esta noite. Ciro, professor, estamos ansiosos para ouvi-lo. Agora sim, a palavra Ciro Gomes. Boa noite a todos, a todas. Muito obrigado especialmente a cada um e a cada uma dos que vieram até aqui. A cidade está em festa, o metrô correndo de graça. O seu Valência já está aquecendo a voz, inaugurações 1000, as autoridades todas. Eu francamente achei que o quórum não ia ser bom, mas estou vendo com muita alegria a presença de todos aqui. Quero agradecer a toda a comunidade dos alunos, professores, servidores da UVA, que é uma instituição muito querida, muito amada por cada um de nós que compreende a sua importância, na pessoa do seu líder, o professor Fabiano Cavalcante Carvalho, nosso magnífico reitor. Cumprimentar a valorosa mulher brasileira de Sobral, professora Isabelle Montalverni, vice-reitora da UVA. Cumprimentar todos os representantes de outros cursos, de outras universidades que estão aqui, me dão notícia do Luciano Feijão e da Uninta, e os estudantes todos na pessoa do Normando, presidente do Centro Acadêmico da Escola de Direito. Foi que houve? Isso é a canada da oposição, né? Disputa agora, tem eleição. Ligue não, porque ninguém cresce sem um chiadozinho. Veja, eu ando preocupado com as coisas da conjuntura brasileira e hoje estou desafiado a refletir consigo sobre valores um pouquinho menos conjunturais, embora aplicáveis e necessariamente aplicados ao momento atual do Brasil. Me proponho uma reflexão sobre democracia, perspectivas dela no Brasil de hoje. Vamos avançar por primeiro, porque no conceito um pouco mais profundo, e começar daí logo a espancar certas ilusões, certas ingenuidades, né, certas faltas de malícia, com que muitas vezes a manipulação apressada de temas importantes, complexos, nos são oferecidas. Democracia, o termo em si, a etimologia da palavra, vem do grego, onde se por primeiro experimentou, e basicamente distingue demos, que é povo, e kratos, que é governo. Então, teoricamente, democracia quer dizer governo do povo. Por que eu digo teoricamente? Porque mesmo lá na velha Grécia, né, quando se experimentou por primeiro, assim, pelo menos sob o ponto de vista do registro literário, um exercício de poder popular, aquilo que na velha Grécia se chamou, né, em Atenas de democracia, excluía as mulheres, excluía os negros, excluía os escravos, os gentios. No fim, aquilo que se dizia em Atenas ser democracia era apenas, na verdade, uma espécie de governo dos, muitas aspas, dos bons. Então, cidadãos, na verdade, eram só aqueles que tinham propriedade, que eram, enfim, de alguma forma, os velhos aristocratas da outra ordem. Então, desde o seu nascimento, desde a sua concepção, é bom que a gente examine o conceito democrático de forma crítica. Isso de lá para cá evoluiu e a humanidade tem experimentado o desafio de como exercitar um poder democrático, e esses desafios eles estão extraordinariamente tornados mais complexos na contemporaneidade pela emergência de alguns fenômenos, um ancestral que toma gravidade clandestina de forma muito relevante e outro mais contemporâneo em tempos de internet. Pensemos mais sobre isso, porque isso nos ambienta no tempo presente e nos situa o tamanho e a complexidade do desafio de afirmar uma democracia no Brasil, aqui e agora.
Aquilo que é ancestral, como deformação potencial, quase sempre um câncer de estrutura da boa-fé democrática, é o poder econômico. Então, já se analisou de forma muito profunda, seja do ponto de vista do marxismo, seja do ponto de vista, né, de outras concepções não radicais, do ponto de vista da abolição da propriedade privada dos meios de produção, a influência devastadora que o poder econômico tem em desqualificar a democracia. Isto sempre foi verdade e, modernamente, o poder econômico tomou uma certa característica de clandestinidade jamais visitada na história da humanidade. Hoje há um certo poder paralelo na humanidade, não tem nenhuma paranoia nisso, que é exercido de forma absolutamente clandestina pelo poder financeiro, pelo rentismo, pela grande finança internacional. Então, a grande finança internacional tem um estoque arquibilionário de recursos e tem cada vez mais influído na deformação das boas práticas democráticas mundo afora. Isso também está acontecendo com o Brasil. E a outra deformação mais conjuntural, e que também talvez tenha a força cancerígena de destruir as nossas ilusões democráticas em tempos de internet, é a manipulação clandestina da informação. Então, democracia supõe, por definição, que o cidadão que vai exercitar a escolha, né, da sua representação está devidamente informado e livre de deformações impostas pelo poder econômico, para que a gente possa acreditar que essa escolha é livre, consciente e legitimamente representativa das maiorias. Cada palavra dessa que eu disse aqui já é um desafio, especialmente para uma turma jovem que está tendo a ameaça de vivenciar esse fenômeno contemporâneo. É bom que se diga já agora que democracia não é um regime de concessão. E essa percepção, né, da democracia como um regime de concessão, em que a escolha de um príncipe poderoso quase se assemelha à escolha de um anjo da guarda, plenipotenciário, de tudo informado, que nos dispensa, né, do exercício cidadão, da busca, da desconfiança, né, do olhar com o pé atrás diante de todas as propostas, pela nossa vulnerabilidade, especialmente na cultura política latino-americana, e nós somos, apesar de às vezes pensarmos que não, nós brasileiros somos da Latinoamérica e muito vulneráveis às deformações que a Latinoamérica, especialmente, impõe, agravando essas distorções potenciais da democracia. O que é que eu quero dizer? De tempos em tempos, oferece-se a uma sociedade sofrida, machucada, soluções mirabolantes ou um culto à personalidade que deforma no corpo da sociedade a ideia de que democracia é um exercício crítico, de bem informados cidadãos que vão escolher não o fulano, a Beltrano ou o cicrano, mas um conjunto arrazoado, viável, concretizável, de rumos, estratégias de curto, longo e médio prazo, como resposta às nossas demandas, problemas, angústias e vicissitudes. Eu não quero ficar muito teórico, embora eu não queira descer a vulgaridade, mas veja bem, qualquer de nós que entrar na internet vai ver quais eram as opiniões do Bolsonaro, por exemplo, e os votos dele enquanto deputado federal por 28 anos, em relação a temas contemporâneos. Por exemplo, reforma da Previdência. Não só no genérico, mas se você olhar na internet, qual era a opinião do Bolsonaro nas vésperas da eleição de presidente da República sobre a idade mínima de 65 anos para as pessoas almejarem o direito à aposentadoria. E aí você vai encontrar uma violência que em qualquer lugar do mundo seria caso suficiente para a desconstituição, pelo menos da legitimidade do mandato aurido em cima de 57 milhões de irmãos e irmãs nossas. Todos respeitabilíssimos, são nossos compatriotas. 57 milhões de pessoas não erram. A inteligência coletiva, e a gente precisa ter muita humildade para dizer o que eu acabei de dizer, 57 milhões de pessoas pensando juntas não erram.
E eu sou aqui professor, mas eu não esqueci que eu fui candidato. Que eu era talvez o mais treinado dos candidatos, que eu tinha uma história um pouco mais, não é, exibível do que a história do Bolsonaro, do que a maioria dos candidatos, mas 57 milhões de pessoas, volto a dizer, não erram. E por que essa escolha foi feita assim? Porque a mediação traduziu o Bolsonaro para esses 57 milhões de pessoas como a resposta correta para o momento, para os dramas, oportunidades, riscos, apetites, vicissitudes e temores da população brasileira. E essa é a deformação que eu quero agora, no sentido prático, refletir consigo hoje. Como aconteceu isso? E a gente pode sair do Brasil para não ter essa mazela de que o brasileiro não sabe votar, como o Pelé um dia, de forma muito infeliz, falou. A gente pode ir para a América do Norte, ou para a Europa, que recentemente desconstituiu-se com a saída por plebiscito da Inglaterra, da região do euro. É o mesmo fenômeno. O que estava acontecendo na América do Norte? De novo, as vicissitudes, temores, anseios, angústias da comunidade nacional norte-americana, absolutamente machucada pelas sequelas de uma perversão macroeconômica, de uma perversão de economia política que se chama neoliberalismo, começou a produzir desemprego em massa e começou a sofrer o estresse da sua mão de obra de um fluxo migratório que aparentemente não era controlável. Fronteira física extensa com o México e muita gente entrando disposta a vender sua mão de obra a preço vil, a salário vil, destruindo empregos que outrora pagavam bons salários para a comunidade branca norte-americana. E isso se faz pela região mais conservadora dos Estados Unidos, que é o Sul, que foi a guerra contra o Norte. Portanto, não devemos sofrer como brasileiros muito mais do que merecemos. Nós estamos falando do país mais rico do mundo, não é? Onde o fenômeno acaba elegendo um camarada como Donald Trump, que assusta a comunidade internacional pela conduta com que se comporta, pelo desenho, né, de uma ideologia que quase não disfarça a xenofobia, a misoginia, o machismo, a agressividade contra a diferença, né, a perseguição às pessoas por preferência sexual. Tudo isso está alinhado ao redor de um fenômeno que acaba eleito popularmente naquilo que o Tocqueville definiu talvez como a grande exemplaridade de democracia no mundo. Quem quiser aprofundar esse tema deve ler esse livro do Tocqueville, chama Democracia na América. Isso é um tratado não sobre a América, mas sobre a democracia e suas potencialidades. No caso do Brexit, foi um plebiscito em que a comunidade inglesa, isso é absolutamente impressionante, todas as pesquisas e qualquer análise racional recomendavam, as pesquisas diziam, e todas as análises racionais, todos os partidos políticos defendiam a permanência da Inglaterra na zona do euro. Óbvio, porque a Inglaterra, junto com a Alemanha, são os dois grandes polos de mais dinamismo econômico, e o mercado comum, a posição da Inglaterra na Europa, dava a ela a faculdade de chegar em Portugal, de chegar na Estônia, de chegar em todas as periferias, Espanha, Itália, Grécia, Irlanda, não é, com seu produto livre de qualquer tarifa. Portanto, todas as indicações eram de vantagem estratégica para a Inglaterra permanecer na região da Europa. E qual não foi a surpresa do mundo, e especialmente dos ingleses, que não esperavam, porque tudo que era organizado fazia apologia da permanência da Inglaterra. Veio o plebiscito e o plebiscito deu uma contundente vitória na contramão do melhor interesse inglês. O povo votou para sair da Inglaterra e até hoje é tão complicada essa decisão, tão inesperada, que eles não conseguiram praticá-la. Estão enrolando, já caíram 2 governos em função disso, né? Estão se constituindo um novo governo, não conseguem fazer o redesenho, e isso nos traz a reflexão novamente para o Brasil, não purgando aquilo que nós não merecemos purgar, mas de fato o Brasil é um pouquinho mais vulnerável ainda do que esses 2 exemplos práticos, que são exemplos que estão se disseminando mundo afora. A Áustria, por exemplo, já derrubou, mas tinha acabado de eleger o primeiro-ministro apologista do nazismo, logo na Áustria, onde nasceu o Hitler. Então você tem esse fenômeno, e isso aponta para uma necessidade grave
de nós redesenharmos a nossa compreensão de democracia e, mais grave do que isso, redesenharmos o nível de exigência de cidadania que cada um de nós precisa estar disposto a ajudar o povo, dado que nesse auditório estamos uma ínfima minoria da sociedade brasileira. Vocês têm ideia, né, de que quem chega numa universidade, quem está aí caminhando para terminar o nível superior num país como o nosso, é uma minoria muito pequena. Portanto, o papel desta minoria é um papel ainda mais sensível e grave. E aí as reflexões são todas. Existe uma dimensão jurídica, há muitos estudantes de direito aqui, existe uma dimensão jurídica que a gente tende a dar muito valor a ela, mas que não resolverá o problema, embora inovações jurídicas possam estimular o reforçamento da democracia e atenuar, minimizar as vulnerabilidades da democracia moderna, especialmente essas duas que eu mencionei, de um lado o abuso do poder econômico e de outro lado a deformação na distribuição das informações, que são premissa de um bom voto, de uma boa escolha. Senão você tem isso, um camarada que, para quem tem informação, não passa no mínimo critério de exigência, se elege com entusiasmo de 57 milhões de pessoas, porque para elas a informação foi deformada e se deu a elas a crença de que mexer com o nióbio, não é? O que mais? Tem mil aberrações de que estalar o dedo e bancar o valetão, e botar uma arma na mão de todo mundo, e de que a corrupção é um fenômeno que basta o cara ter boa vontade, chega lá, vai estalar o dedo e vai tudo entrar no lugar. Ele identificou com clareza essas grandes angústias populares, flutuou com muito descompromisso moral, ético, político, né, com as contradições da era histórica do PT, e esta foi a informação que chegou para o povo. Portanto, quem não merece condenação é o povo, né? Eu estou aqui, eu que fui um dos derrotados, tirei o terceiro lugar, né? São muitos mais do que 13 milhões de votos, eu sei bastante bem o que isso significa, um punhado deles eu já reparei que está aqui dentro mesmo, né? Isso me dá uma alegria muito especial. Mas voltando à condição de professor, esta desconstituição, ela pode ser em parte atenuada por um exercício, quer dizer, por inovações institucionais sob o ponto de vista jurídico. Mas, meus jovens estudantes, não alimentemos ilusão. Não existe um desenho institucional, nem na literatura internacional, nem na experiência internacional comparada, nenhum desenho institucional substitui um cidadão informado, ativo, militante, no enfrentamento das contradições e vulnerabilidades da democracia. Não existe isso. Portanto, todas as vezes que você chegar num ambiente onde as pessoas falarem que o Brasil precisa de uma reforma política, vocês devem concordar, sim, com 2 balançados de cabeça, não façam 3, porque isso ninguém é contra. É uma coisa muito engraçada no Brasil. 100% das pessoas consultadas há mais de 20 anos, desde a Constituição de 88, que fundou a institucionalidade política em vigor, que nós somos a favor de uma reforma política. Todos os partidos, da direita, da esquerda, do centro, todo o poder econômico, toda a classe média, todo mundo está angustiado com corrupção, todo mundo está angustiado com mentira de político, todo mundo simplifica a resposta. Precisamos de uma reforma política. Ok, precisamos de uma reforma política. E daí? Porque se todo mundo é a favor, por que ela não acontece? Não é uma boa pergunta? Se todo mundo é a favor, ninguém é contra, por que ela não acontece? Segundo, qual é a reforma política? E mais importante do que a primeira pergunta é, qual é a reforma política? E aí acabou o consenso. Portanto, se alguém numa roda disser, o Brasil precisa de uma reforma política, vocês devem imediatamente balançar a cabeça uma vez e meia, precisa mais do que isso, e assim, por que não fizeram ainda e qual é a reforma política, companheiro? Senão nós não avançamos. E aí vejam, a resposta da primeira pergunta é uma obviedade. É assim, a institucionalidade em vigor gera a representação que temos. E essa representação que temos detém o monopólio do desenho institucional. Então a pergunta é, por que uma representação eleita num desenho institucional vai revogar o desenho institucional que lhe deu origem? Essa não é uma obra humana. Se a gente fosse um ajuntamento de anjos, até podíamos imaginar, né, que um belo dia os anjos se reunissem
e deformassem, mudassem as regras que os constituiu anjo e aceitassem voltar ao mundanismo da mortalidade. Mas nós não somos anjos, muito longe estamos de sermos anjos. Então, enquanto nós não tivermos uma boa discussão sobre este curto-circuito, a institucionalidade gera representação, e essa representação tende a conservar a institucionalidade que lhe deu origem. Só vai mudar isso se houver uma ingerência externa, que pode ser via adiar a consequência da reforma, idealizá-la e botar uma cláusula de entrada em vigor para daqui 3, 4, 5 eleições, eliminando o medo de que a mudança prejudique a contemporaneidade. Esta é uma saída de duas. A segunda, que é com que eu quero terminar minha reflexão de hoje, é que está na hora da gente abandonar as ilusões da democracia representativa do século XIX, do século XVIII, e avançar a passos acelerados e profundos para a democracia direta, em tantas quantas sejam as oportunidades possíveis. E essa seria a solução: um plebiscito ou um referendo em que a sociedade diretamente votaria a tal desenho institucional que aperfeiçoasse uma reforma política. Mas é bom lembrar que, no caso brasileiro, é de tal forma autoritária e elitista o nosso desenho democrático, autoritário e elitista o nosso desenho institucional, que os plebiscitos só podem ser autorizados monopolisticamente pelo Congresso Nacional. Então, o presidente da República no Brasil pode tudo, mas não pode consultar o povo. Porque o presidente da República é um elemento instável de um grande pacto criptoconservador, né, que nos tange desde os anos 20, dos anos 30, da insurgência hostil aos domínios da Revolução de 30, e que vem aí, muda regime, entra regime, mas a aristocracia só muda, né, a sua fonte de poder. Antes era a terra, a monocultura do café e da cana-de-açúcar, agora é o rentismo, né, a especulação financeira de um baronato absolutamente egoísta, que se comporta do mesmo jeito desde sempre, que odeia a ideia de que a princesa Isabel um dia assinou uma lei acabando com a escravidão no Brasil. Eles aí estão inventando outros jeitos agora de restaurar a escravidão, sem precisar revogar a Lei Áurea, mas com outros caminhos. A outra grande questão, na questão do desenho institucional, é a gente talvez introduzir outro mecanismo de democracia direta, que não há sequer o correspondente da palavra em português. Mas as democracias nórdicas, que vivem as mesmas contradições, mas são muito mais maduras e uma cidadania muito mais consciente do seu verdadeiro poder e da sua inerente responsabilidade, eles introduziram, várias dessas democracias, eles introduziram um mecanismo chamado recall, que ao lado do plebiscito e referendo é um mecanismo de democracia direta, cujo objetivo é entregar ao corpo eleitoral a faculdade de cassar o mandato, não porque o cidadão ou cidadã incorreu em corrupção ou cometeu crimes, mas pelo mero fato de que, ao exercitar o mandato, está contradizendo aquilo que foi sua plataforma ou a sua promessa. Isso é um santo remédio para não usar, mas funcionaria assim: cada candidato a deputado, isso funciona muito para o parlamento, mas poderia ser avançar ao executivo, registraria, por ordem da lei, nos tribunais eleitorais, como registra o patrimônio, como registra a folha corrida, etc., registraria uma plataforma programática e estaria a ela obrigado. De maneira que, se no mandato exercitado ele traísse ou colidisse com aquele compromisso programático formalizado, um conjunto de eleitores poderia demandar que a justiça cassasse aquele mandato pelo mero fato do descumprimento do compromisso programático assumido explicitamente. Isto seria recebido pela justiça, abriria um prazo de defesa, estabeleceria o contraditório e, demonstrada de fato a contradição, a justiça declararia nulo, extinto o mandato. Como eu disse, isso seria um santo remédio para não usar. Como o impeachment é um remédio que não pode ser vulgarizado como nós estamos vulgarizando no Brasil. Mas o que eu queria dizer, caminhando para a nossa reflexão derradeira, eu tentar responder suas perguntas, é que é vã, completamente vã, a ilusão de que está no desenho jurídico de um melhor aperfeiçoamento institucional, que sempre é possível e deve ser buscado, a superação desta contradição. Não será assim. Nós precisamos exigir
das nossas estruturas, e esses processos são vencidos com o acúmulo da luta da população, que a democracia moderna não tem mais nenhum sentido que seja exercitada com rigorosamente a mesma metodologia com que era exercitada num tempo que demorava 2 dias e meio, 3 dias para alguém sair de Fortaleza e chegar no Rio de Janeiro, então capital da República. Não faz nenhum sentido você exercitar o regimento da Câmara dos Deputados, é rigorosamente o mesmo regimento do meados do século XX, em tempos em que você, por exemplo, pode, com certificação digital, você pode votar onde estiver. Se você tem a certificação digital, não é? Você pode votar com seu celular onde você estiver, sem precisar dessa discurseira e dessas presenças físicas e das mordomias incompreensíveis para uma sociedade machucada e invariavelmente manipuladas pela grande mídia, pelos verdadeiros corruptos, como se fosse isso a demonstração evidente de corrupção. As mordomias, o deputado, auxílio moradia e não sei o que e tal. Eu falo com certa moral porque eu, Ciro Gomes, com esse currículo aqui, comecei tão cedo que aos 36 anos de idade eu tinha direito a 3 aposentadorias especiais. 3. Ex-prefeito, ex-governador e ex-deputado. Né? Com essas 3 aposentadorias eu estava ganhando uns 80 mil reais hoje por mês. Eu me odeio, mas eu nunca aceitei esse. Eu nunca, na época não fazia falta nenhuma, mas agora o reumatismo está chegando, e aí o remédio é grave que só não mexe, então começa a ficar. Estou só brincando, eu tenho muito orgulho, que é para ter moral, e é só por isso que eu lembro para denunciar isso. A outra ponderação, fora do desenho jurídico, né, que avançasse na direção de aperfeiçoar o mecanismo de democracia direta, de substituir essa estrutura do século XIX, do século XVIII, de uma democracia representativa, onde a deformação é flagrante. E talvez seja oportuno eu desenhar para vocês aqui como é que funciona. 52% da sociedade brasileira são mulheres. E o Congresso Nacional Brasileiro, apesar das coisas estarem melhorando muito, tem apenas 20% dele mulheres. Então vocês veem a estrutura representativa como vai se deformando. 52 de cada 100 brasileiros são mulheres. Mas a representação do povo brasileiro só tem 1 em cada 5 mulheres. Uma mulher em cada 5 representantes. Depois a sociedade brasileira, e essa é a pior das deformações do poder econômico, você tem 90% do povo brasileiro são da classe média alta para o povo pobre. 90%. No Congresso Nacional, 72% dos parlamentares são ricos. Tem renda superior a 100 salários mínimos. Então você está vendo aqui as deformações na prática. E isso juridicamente não tem muita saída. Porque o que é que hoje impede, por exemplo, do Brasil ter 52% de mulheres no parlamento? Nenhuma lei. O problema está mais embaixo conosco. E aí vai começar a provocação. 76% dos brasileiros, meros 3 meses depois da eleição, não lembram o nome do deputado federal em quem votaram. E todo o desenho institucional para manter-se, hoje a comissão especial votou favorável por 43-13 a uma reforma da Previdência que, para começar, capa 13% do valor das aposentadorias e, para dar sequência, vai deixar os pobres sem aposentadoria nenhuma pela soma da idade mínima 65 anos com o tempo mínimo de contribuição 40 anos contínuos. Quem estuda a demografia brasileira, como eu, sabe que em 40 anos o trabalhador brasileiro fica em média 8 anos sem carteira assinada. Todo mundo sabe disso. O comerciário perde o emprego, fica 3 meses sem emprego, dá baixa na carteira, vai procurar emprego, começa de novo e tal. O trabalhador da construção civil, a obra acaba, ele tem um distrato, levanta o FGTS, fica 3, 4, 5 meses sem receber, e aí sem ter emprego, vai procurar emprego, entra e tal. Pois bem, em 40 anos, números oficiais do IBGE, 8 anos sem carteira assinada é a média do trabalhador brasileiro. Se eu estabeleço idade mínima de 65 e contribuição de 40 anos contínuos, e eu não tenho 40 anos, senão mais 8, eu vou botar 8 de 65 mais 8 dá 73. Ora, a expectativa de vida entre os pobres não é de 70 anos. Portanto, os pobres brasileiros, a partir do voto dos cidadãos que foram eleitos por eles, né, e isso às vezes acontece impunemente.
Por quê? Porque 76% de nós votamos e nem sequer damos o cuidado de lembrar o nome do camarada, ou seja, deixamos o cara sozinho em Brasília, votando ao sabor das pressões que estão presentes. Porque a nossa pressão de eleitor cidadão não pode nem se exercitar, porque eu não lembro mais nem o nome do cara. Oops, used to have a problem. Down here. Né? Aqui embaixo. Vocês lembram, deputado, em quem vocês votaram? Leônidas. Peraí, calma. Não, aqui é um ambiente de elite no melhor sentido sociológico do termo. Estou falando do povo como médio. Isso é um levantamento do IBGE, do IBOP. Veja, mas isso é uma caricatura do que eu estou querendo falar. Nós não percebemos a devida importância, e crescentemente entre os jovens, não é a não percepção, é a descrença que está se generalizando. E esta é uma morte muito mais ameaçadora das nossas pretensões democráticas do que qualquer outra deformação. Porque a descrença vai encontrar a seguinte equação cruel: o poder político não se compraz com o vácuo. O poder, aliás, a natureza repudia o vácuo. Não é? Hoje até o vácuo ele mesmo, do ponto de vista quântico, não é vácuo. Mas isso é outra palestra, né, de mecânica quântica. Mas o poder, ele não admite o vácuo, ele não aceita o vácuo. Se ele não for exercitado por aqui, ele será por acolá. Se ele não for por acolá, ele vai ser por alhures. Então veja como é trágica a ideia de que o jovem toma nojo da política, que não faltam maus exemplos, pegam-se os maus exemplos, novelizam-se os maus exemplos, quase nunca se faz o contraponto de um bom exemplo, que pudesse estabelecer uma distinção axiológica, uma distinção de valores, e, por regra, a democracia no Ocidente está perdendo confiança. E entre nós brasileiros ainda está um pouquinho melhor, mas é trágica a evolução. E aí você encontra, por exemplo, o fenômeno dos black blocs. O que é o fenômeno dos black blocs? Ele nasceu na Europa, porque o espanhol médio, o jovem espanhol, não precisa ser velho, viu nos últimos 25, 30 anos todas as correntes político-partidárias circularem no poder e replicarem rigorosamente a mesma matriz de economia política, que é extremamente hostil para o jovem. Então, só para vocês terem uma ideia, no Brasil o desemprego aberto atinge 13%, 12%, que está 13 milhões de pessoas, 12%. Mas se a gente fizer um corte do desemprego aberto entre os jovens de 18 a 25 anos, o desemprego vai a 27%. Então veja, o Brasil tem hoje 11 milhões de jovens nesta idade que nem estudam nem trabalham, que as pessoas chamam de neném. Qual é a psicologia de um garoto nessa condição? Raciocinemos para voltar a falar em democracia em tese. Qual é a psicologia de um garoto desse? Todo dia, por todos os buracos da cabeça, chega para ele uma mensagem de consumismo. Compre, compre, use, vista, carregue. O último estágio dos elementos iconográficos, simbólicos do êxito social, nesta vã ilusão contemporânea de que o consumo vai substituir a nossa alma nessa busca angustiante pela felicidade. Então o garoto da favela do Sumaré, ou daquela favela vizinha Sumaré Palhano, ou da favela da Rocinha, ou da favela, se existir, do Paquistão, se existir, ou da favela da China, eles recebem no mesmo dia, na mesma hora, a mesma informação. O tablet ou o smartphone que tem Zap Zap, que tem Facebook, que tem, né, que mais? Essas coisas todas e tal. E que transmite música e que faz filminho e que você assiste o Netflix no ônibus e tal. E ele tem uma justa aspiração de possuir aquilo. Os elementos simbólicos, né, o tênis, a camiseta, a calça, né, como é que uma madame, com todo respeito, né, por que uma madame, num ambiente de miséria extrema como a humanidade está passando, no Brasil especialmente, tem coragem de dar 70 mil reais numa bolsa Louis Vuitton, que cabe 2,5 litros de volume, um surrãozinho de palha, resolve a parada.
Mas o que é que ela está pagando? Ela está pagando distinção. O que ela quer, eu brinco sempre, diz assim, olha, mundiça, eu posso e você não pode. Portanto, ela quer, naquele elemento simbólico, via consumismo, ela quer distinguir-se. E isso é a tragédia. Então, o garoto desempregado, uma escola careta, porque você imagina modernamente o garoto de 16, 15, 14 anos tomar banho, que nessa idade é uma coisa chatérrima, né? Pegar o ônibus, às vezes sem dinheiro, para chegar na escola e o professor, coitado, está ali fazendo esforço com um giz numa lousa dizendo que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil por acaso em 22 de abril de 1500. E o cara em casa, ou numa lan house, ele entra na nau do Pedro Álvares Cabral, viaja junto, chega junto, entende ali, vê a conversa por trás, que não tem nada disso de por acaso, porque já tinha tido o Tratado de Tordesilhas em 1494, portanto 6 anos antes, não era por acaso que ele ia brigar com a Espanha pelo nada. Então, percebe? Isso tudo cria esse ambiente em que a descrença na democracia e na sua linguagem, que é a política, é de todas a maior ameaça. E não tem muita saída. Eu tenho afirmado que só tem saída desta encalacrada moderna que nós nos encontramos, se é que, e eu quero fazer essa provocação, a gente acredita que a democracia é importante. Será que a gente acredita de verdade que a democracia é importante? Será que a gente não está alimentando a ilusão de que algum salvador da pátria pode vir botar as coisas em ordem por nós? Tem um bocado de babaca no Brasil citando artigo da Constituição para pedir intervenção militar. O artigo 142. Isso é um analfabeto de pai e mãe metido a burro. Porque o artigo 142 diz assim, que as Forças Armadas são instituições permanentes encarregadas de garantir a lei e a ordem quando, por ordem dos poderes constituídos, executivo, judiciário e legislativo, elas forem demandadas. Isso é o que diz o artigo 142. Não tem nenhuma dubiedade ali permitindo que alguém, só porque veste uma fardinha, se sente melhor qualificado para tomar lugar do povo na decisão das coisas. Aliás, isso é uma bobagem que nós já vimos. E foi um desastre. Dos grandes, não foi dos pequenos, não. E isso, então, traz a gente para a conclusão da nossa reflexão e entrar aí num conjunto de perguntas. Será que a gente quer mesmo a democracia? Ou a gente está topando essa ideia de que algum fantasma, algum elemento, então, se você acreditar nisso, é bom se juntar às crenças da mula sem cabeça e que até é planta. Não estamos dispensados. Nós temos que, infelizmente, já dizia o Winston Churchill, a democracia, eu vou fazer aqui uma tradução ao sobralês de como é que o Churchill falou, né? O Churchill disse basicamente que a democracia é uma merda, mas é a única coisa que presta nos regimes políticos é a democracia. Então, eu continuo acreditando como o Churchill que a democracia é um regime muito ruim, mas é o melhor de todos os que existem. Se isto é verdade, nós precisamos nos dar a tarefa de 3 naturezas: ideia, exemplo e militância. E é com isso que eu vou terminar. Ideia por quê? Porque nós precisamos ir lá no fundo da alma do nosso povo para entender o que é que o nosso povo espera do exercício democrático. E o povo brasileiro está precisando desesperadamente de um projeto nacional de desenvolvimento, que é o que eu ando repetindo de forma quase desagradável. Por quê? Porque de 1980 para hoje, o Brasil cresce a pífios 2% ao ano, a economia. E a população cresce quase a 2% ao ano no mesmo período. Então vejam bem, se as instituições de distribuição de renda fossem perfeitas no Brasil, nós poderíamos dizer que o Brasil, sob o ponto de vista de desenvolvimento por cabeça, está parado desde os anos 80. Mas nós não temos instituições boas, pelo contrário, são as mais perversas do mundo, de maneira que hoje nós temos 5 brasileiros acumulando a fortuna que possuem os 100 milhões de brasileiros mais pobres. Foi esse número que vocês ouviram mesmo. 5 pessoas no Brasil concentram a renda equivalente ao que os 100 milhões de brasileiros mais pobres têm para se virar. Isto é o quadro que nós temos aí. E é preciso ter e a sequela disso desce daí para cá. O Brasil tem 61 mil homicídios, anotamos 47 mil estupros oficialmente,
de mulheres brasileiras, no último ano oficialmente levantado. Isso todos os especialistas me dizem que é um número muito subnotificado, porque as mulheres têm medo ou vergonha de se dirigir à delegacia, são maltratadas, os policiais não são preparados. Muitas vezes as mulheres são inculpadas de terem sido vítimas, porque pintaram a boca de uma cor ou usaram a roupa de outro jeito. Não é? O Brasil virou uma barbárie. Lá na Espanha é a mesma coisa. Eu estava dizendo, os black blocs surgiram porque todas as correntes políticas foram lá ao poder e repetiram as mesmas práticas. Portanto, a grande questão agora é a ideia. Uma ideia encantadora, comovente, que justifique que a gente supere pelo exemplo, porque conversa mole está na boca de qualquer um, a militância de novo, a crença de novo, especialmente da juventude, no exercício da cidadania que empodere o poder realmente democrático. E por fim a militância, porque não adianta nada uma boa ideia, né, a integridade de um bom exemplo, se você não estiver disposto a, ou dentro da internet, mas necessariamente quando os grêmios estudantis chamarem para as assembleias, quando os sindicatos chamarem para as passeatas, quando a sociedade civil precisar de protestos, de manifestações, é assim que se constrói a democracia. Porque encerro dizendo, o poder não dá nada para ninguém. Ou a gente se organiza e vai lá tomar, ou eles não vão nos... Muito obrigado por sua atenção. Agora são as perguntas. Pergunta difícil para o reitor, pergunta fácil para mim. Pode falar. Os membros do centro acadêmico vão estar com o microfone. Quem quiser fazer a pergunta, leve o microfone até lá. Boa noite, senhor presidente. Vou chamá-lo de senhor presidente. Professora Glaucia Calixto, na verdade eu tenho duas perguntas. Antes de mais nada, boa noite, professor Fabiano. Em nome dos meus alunos Mateus, do Colégio Águia de Tianguá, eu saúdo todos os estudantes aqui presentes. Apesar de sobralense, eu ainda estou por lá. Eu tenho duas perguntas. A uva vai subir a serra, vocês estão sabendo já. Em nome de Jesus eu determino. Vai. Eu acho Vamos que, lá. com todo respeito a Jesus, mas quem decidiu dessa vez foi o Camilo. Com todo respeito, naturalmente, se não fosse Jesus. Vamos lá. Eu sou tão cristão que eu não gosto de falar o seu santo nome em vão. Bom, como professora, eu vi uma pauta que diz que na reforma da Previdência, as professoras irão se aposentar aos 57 anos com salário integral na carteira. A pergunta que eu quero saber é se isso é uma fake news ou não. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, usando o termo que o senhor se referiu, o que atualmente lhe dá nojo na política? Veja, a Previdência Social é o típico exemplo de que é uma questão que está em aberto. Hoje, a Comissão Especial, que é apenas uma primeira etapa, votou o texto base da reforma da Previdência por essa proporção gigantesca hostil às pessoas mais pobres. Mas no momento em que nós estamos reunidos aqui, está a maior briga ainda. Lá tem mais de 100 destaques. Cada destaque desse é uma emenda que pode alterar este ou aquele. Então o texto base foi aprovado, mas os destaques ainda podem alterar. Eu diria a você, professora, que 1/3 desses destaques tem a ver com os professores. Portanto, é uma luta que está em aberto. Depende muito do nível de mobilização que nós conseguirmos, de engajamento da opinião pública, porque a única coisa que o político tem medo é do eleitor dizer, meu irmão, ó, tudo bem, você vota do jeito que você quiser aí, mas eu votei em você, não foi que você vai trabalhar contra mim. Se você vai trabalhar contra mim, você dispensa meu voto. Isso é uma coisa, não precisa ser desrespeitoso, não precisa insultar,
Acho que nessa fase é até melhor apelar, fazer um apelo e dizer, meu irmão, você está aí para servir a quem? Aos seus eleitores ou aos bancos? Então, quando for a eleição, você vai procurar os bancos, não procure mais. Hoje, o texto base é absolutamente selvagem contra os professores, portanto é fake news essa ideia. O que está propondo o texto base? O texto base propõe que os professores venham para o regime normal de todos. Então acaba a aposentadoria especial dos professores. E qual é o regime especial? 62 anos de idade mínima para as mulheres, 65 anos de idade mínima para os homens, igual com todo mundo, e 40 anos de contribuição ininterrupta para ambos. Se você tiver contínuo, os 40 anos, você vai se aposentar com 62, se você tiver começado a dar aula com 22. Cada ano que você tiver começado a dar aula antes, você vai, porque a idade não é máxima, é mínima. Então, se você começou a dar aula por uma pessoa que, vamos lá, a UVA está exigindo mestrado no concurso agora? Doutorado. Então, a pessoa para ter doutorado tem que ter 30 anos, é razoável? 27 a 30 hoje. Com 27 anos. Vamos lá. Então, vamos supor que você começou com 27, 40 em cima, dá 67 anos, é a sua idade mínima para aposentar com salário integral. Não existe isso, desde que eu lhe diga, para reforçar o argumento que supõe que você vai, a partir de hoje, lutar com mais força. Em nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo obriga um professor a dar 40 anos de aula, porque isso não é fisicamente possível. Como não obriga um policial a correr atrás de bandido 40 anos, porque isso é fisicamente impossível. Como não obriga um enfermeiro a trabalhar 40 anos, porque também é fisicamente impossível. Como não obriga um mineiro que trabalha em condições salubres a trabalhar assim. Todas essas são aposentadorias especiais que estão revogando. E aqui para nós, até o presente momento, a sociedade brasileira está meio apalermada, e não é para menos. Né? A propaganda massiva do governo é que ou faz a Previdência ou o mundo se acaba. Isto é mentira. Isto é mentira. E que, por outro lado, se a Previdência passar, vai chover pão e mel. Isso também é muita mentira. Não vai ter efeito nenhum no curto prazo, sob o ponto de vista fiscal, e nenhum efeito sob o ponto de vista econômico, nada. Por quê? Porque o déficit da Previdência, né, mantida a BRU, são algo ao redor de 180 bilhões de reais. E a economia, com este relatório que está aí, vai ser descarnado, e ainda ontem o Bolsonaro estava tentando tirar os policiais, etc, etc. O próprio governo que propôs uma coisa, na última hora está querendo tirar. Você tem que essa economia seria de 800 bilhões em 10 anos. Só que não é 80 por ano. Por quê? Porque, como depende da demografia, da evolução da idade, do efeito disso, é mais no futuro e menos hoje. Portanto, no primeiro ano, que seria o ano 2020, nós vamos arrecadar alguns milhões de reais a mais, apenas, ou deixar de gastar, não é arrecadar mais, porque eles optaram só pelo código de despesa. Para um buraco de 180 não vai gastar 10 milhões a mais. Então, é zero efeito. No longo prazo, não. E daqui a 10 anos, aí já é. Do que é que eu tenho nojo na política? Eu não tenho muito direito de ter nojo, não. Sabe que eu, a essa altura da vida, eu já tenho o direito de cair fora a hora que eu quiser. Né? Eu sempre, quando eu tenho um aborrecimento maior, me lembro de um servente de pedreiro trabalhando meio-dia em ponto, num andaime de construção. Aí eu, opa, ali que é duro mesmo, aqui não. Aí eu estou nisso que quero. Eu tinha largado, botaram aqui no meu currículo, eu ganhava um salário de super executivo, eu nunca tinha aceito. Eu ganhava um salário como super executivo da CSN, eu tenho vergonha de falar. Tão alto que era o meu salário. Participava dos resultados, participava das decisões, fazia o meu horário. Fui morar em São Paulo, num apartamentinho, sem carro, vinha a pé para o trabalho e tal, enfim. E quando começou o golpe, eu tinha resolvido largar sem raiva. Preparei uma nova geração, estou feliz da vida, o Cid, Roberto Cláudio, Camilo Santana, tudo ouro puro que eu ajudei a preparar, a treinar, então eu não tenho vontade de fazer da política meio de vida, não quero mais voltar para nenhum cargo. E aí me senti um covarde. Aí caí na rua de novo e estou aqui de novo, brincando. Mas assim, só porque quero, por paixão, por amor, na hora que eu quiser largar, eu largo. Mas vou tentar por última vez.
noite a todos e a todas. Meu nome é Ciro, de onde chamo Elias Guilherme, sou estudante do curso de Ciências Sociais dessa universidade. E estava ouvindo atentamente você falar durante essa palestra sobre desafios e perspectivas na democracia. Ano que vem é ano de eleição. E eu, particularmente, tenho muita vontade de entrar na política, servir no município, mas, ao mesmo tempo, eu não me sinto tão pouco motivado. E eu pontuo algumas coisas aqui rapidamente. A cultura política está condicionada, acredito, não só no município, mas vários municípios, principalmente no interior do Nordeste, é uma cultura muito perversa. Uma cultura onde a mercantilização do voto é a regra, onde é uma troca de favores. E eu sou um estudante, sem nome, família conhecida, sem dinheiro, que é a principal medida de regra no interior. Se tem dinheiro, tem condições de entrar na política. Então, eu queria saber de você, da larga experiência que você tem, se há espaço na política para um cara como eu, e se há, o que eu tenho que fazer? Obrigado. Eu diria a você que o espaço para jovens entrarem na política nunca foi tão largo e frouxo. Quer dizer o quê? Que é fácil? Absolutamente não. Precisa ter vocação, portanto, não pode jamais falar a frase que você falou, e nem eu vou repetir aqui. Aquela parte que diz que tem gente comprando voto, supõe que tem gente que vende voto. Não fale isso jamais. Mas existe. Você vai falar de novo isso. Então é melhor você esperar mais um pouco e não entrar ainda na política. Porque isso é uma minoria. Pode acreditar no que eu estou lhe dizendo. Quem vende o voto é uma minoria. A não ser que a palavra vender seja metafórica, para lá do senso, votar por interesse. Aí é quase todo mundo. Mas, de novo, nós somos um grupo de pessoas, nós não somos um ajuntamento de anjos. Então, as pessoas votam por interesse. Às vezes o interesse geral está tão inconfiável de que vai ser patrocinado por este, aquele outro político, aquele outro também, que eu, pobre, não tenho nada de burro, não tenho nada de desonesto, eu entendo, prometer educação, saúde, segurança, está na boca de todo mundo, isso é tudo um bando de mentiroso. Então o que é que eu posso tirar dessa conversa aí? É algum agora, um milheiro de telha. E isso alguém mais cruel pode chamar de vender voto, mas não é. No caso, por exemplo, de Sobral, não é? Você está aqui em Sobral, ele está aqui, do Ipu. O Ipu tem o prefeito do PCdoB. Mas o quê? Sim, mas hoje o povo do Ipu votou no cargo do Partido Comunista do Brasil. Quando eu vim morar em Sobral, o comunismo era mais ou menos sinônimo de comer criancinhas. Com a boca, como canibal. Antes que alguém me entenda mal. Não, o negócio, hoje em dia você tem que traduzir, senão bota na internet eu falando de escatologia. Então, mas era isso, era sinônimo de canibalização de pessoas da primeira infância. Então veja, meu companheiro, se você tem vocação, e parece que tem, você tem que fazer uma aposta. E qual é a sua aposta? A sua aposta deve ser em responder uma pergunta, você consigo mesmo daqui até a eleição, tem um ano e pouco. Você quer representar quem? Por que alguém deve votar em você? Porque você é vaidoso, inteligente, bem informado? Isso é pouco. Você quer representar quem? Isso é a primeira grande questão. Na hora que você definir o universo de representatividade que você tem, você quer, você tem que organizar a busca disso. Organizar a busca disso. Então, como é que se faz? Se você fosse candidato em Ipu, quantos votos precisa para eleger um deputado, um vereador? 1.800. Não, menos. É menos, com certeza. Aqui em Sobral é isso. Hein? Mas entrar só no partido agora é isso aí. Não, você, agora é verdade que acabou a coligação proporcional. Então acabou a coligação proporcional. Para fazer o quociente eleitoral é 1.800 votos. Aí estou entendendo. Então você precisa começar a escolher um partido que tenha as duas. Primeiro, que tenha outras pessoas que somadas com você façam os 1.800 votos. Isso é um olho no gado. Mas tem que botar um olho no peixe. É que esse segundo não quer mais voto que você, senão você vai ser escada para ele. É um serviço, eu estou falando para você exatamente como as coisas são. Então você tem que fazer esses dois dedos, saber quem você quer representar, se juntar com uma turma que seja capaz de cumprir as regras de entrar na política e tal. A partir daí você sistematizar a abordagem.
Ele tem várias coisas. Ao invés de você escolher só um universo de representação, faça uma aposta maior. Faça uma aposta seguinte: eu quero representar o conjunto da população urbana do Itu. O distrito já é mais longe, já dá um trabalho danado, já exige uma gasolina para viajar e tal. Outra você pode ir a pé, de casa em casa. E quando terminar de noite, em vez de comício, zoado, acompanhar o prefeito, que ninguém vai prestar atenção, que é como faz isso, fazer cartaz, não sei o que, besteira, você vai e faz na sua casa, na porta de casa, com 10 cadeiras, 15 cadeiras, uma pequena reunião por noite. Conversa, ouve as pessoas, aprende com elas e pede que elas reproduzam essas reuniões. Foi assim que eu comecei, com 25 anos de idade. Pois é, tá vendo? Está na hora. E eu já fui logo foi ser deputado estadual. Não, você vai ser vereador, vai começar bem. O resto é sorte. Né? Boa sorte, aliás. Boa noite, gente. Eu me chamo Denise, eu tenho 22 anos, eu sou estudante da Universidade Federal do Ceará, eu sou estudante de arquitetura. Hoje eu não sei se todo mundo acompanhou, mas infelizmente houve um suicídio de um... É horrível essa história. De um empresário na frente do governador de Sergipe e do ministro de Minas e Energia. Semana passada nós tivemos um avião com quilos e quilos de cocaína, e a gente também está tendo a investigação do Bling Bling World, pela Polícia Federal. E eu queria muito dividir essa aflição que eu tenho com você e com o restante da plateia. Eu queria de você saber um pouco sobre o papel da mídia atualmente, divulgando e disseminando esse tipo de apatia na sociedade brasileira. Obrigado, Denise. Eu entendo a aflição, mas a gente tem que transformar. Eu estou brincando aí nas palestras que eu faço por aí fora, dizendo que eu todo dia acordo muito zangado com as notícias que eu li de noite. Aí acordo revoltado. E aí, em seguida, eu tomo café e a revolta vira depressão. Será que essa merda tem jeito? E tal, que eu fico perguntando. Aí eu tomo banho e aí essa depressão vira esperança. Aí eu saio, eu vou fazer palestra, vou espernear, vou brigar por aí. As evidências são muito hostis para todos nós. Esse episódio que ela falou hoje, eu postei na internet perguntando o que estão fazendo com o povo brasileiro. É a seguinte situação: o ministro das Minas e Energia e o governador de Sergipe, num seminário, um auditório do empresariado, falando as maluquices e tal. E esse empresário, que foi presidente da Associação Comercial e Industrial de Sergipe, levantou, no fim do discurso do governador, e chamou o governador de mentiroso e deu um tiro na boca, no meio de todo mundo, assim. Aí a imprensa levanta: esse camarada era um empresário gaúcho, que estava há mais de 30 anos em Sergipe, e ele produzia cerâmica. E essa cerâmica é feita cozinhando barro, né? Falando aqui como lei, e a energia que ele usava era de gás. E o gás que ele usava aumentou no governo Bolsonaro 4 vezes o preço. E é fornecido pelo governo de Sergipe, pela companhia de Sergipe. E o camarada quebrou. Muito sério, pediu recuperação judicial e não aguentou a humilhação e fez esse ato público de suicídio. Né? O negócio do avião, eu até não me meti muito no assunto, porque isso é só prova da absoluta incapacidade em que nós estamos sendo governados. Não é razoável a gente culpar o Bolsonaro. Eu, francamente, está aí nojo eu queria ter do Bolsonaro. Né? Eu tenho horror ao que ele representa, as maluquices que ele faz. Sabe, de vez em quando eu fico muito zangado. A entrega da Embraer foi uma canalice. Sabe, estão esquartejando a Petrobras. Isso tudo mata o futuro de vocês. Então eu fico muito indignado. Mas isso não me tira o equilíbrio para achar que o Bolsonaro é culpado de que alguém, no avião auxiliar, né, traiu o uniforme da Força Aérea e transportou 39 quilos de pasta básica de cocaína, que vale 6 milhões e 800 mil reais. Então eu não posso inculpar pessoalmente o Bolsonaro, mas isso é responsabilidade do governo brasileiro. E não foi demitido ninguém. Sabe, nem o comandante do GTE, que é o Grupo de Transporte Especial, porque aquilo podia ser uma bomba. Uma mala com cocaína,
Por que não era uma bomba? Só porque Deus não foi servido. E o camarada ia voltar com o presidente da República, podia explodir uma bomba e matar o presidente da República. Ninguém foi demitido. E essa anta, que é o general, lembra? Né? Essa anta que está aí, essa múmia paralítica que está aí, porque eu tinha muito respeito por ele, mas agora eu perdi. Disse que foi azar. Ele disse que ele teve coragem, ele é que é o responsável. Ele disse que foi azar. Então, tudo bem, não foi culpa do Bolsonaro, mas não demitir ninguém. Aí do outro lado, né, a turma dele parece que pirou de vez. Pirou de vez, porque assim, ainda que o Bolsonaro não seja culpado, sabe o que eles estão dizendo? Que o sargento já andava com a Dilma. E que agora com o Bolsonaro foi preso, como se o Bolsonaro tivesse prendido o cara. Quem prendeu foi a polícia da Espanha. E isso nos traz a sua outra pergunta, que é a mais grave, que frequenta aquilo que eu tentei falar. Hoje a democracia representativa moderna tem 2 cânceres simultâneos matando ela. Desculpa aqui a expressão matando-a. Né? Um poder econômico, clandestino e vigilante. Mas a forma que o próprio poder econômico manipula é a deformação da repartição da informação. E no Brasil essa tragédia está muito grave. Porque encontra uma sociedade, eu não disse a vocês, mas eu vou dizer, a tradição brasileira não é democrática. A tradição brasileira é o autoritarismo. A história do Brasil é uma história de violência política. Nós só temos 3 presidentes da República que terminaram o mandato na história do Brasil. 3. Fernando Henrique, Lula e Juscelino Kubitschek. Só 3 presidentes da história inteira terminaram o mandato democrático, terminaram o mandato. Então é uma história violenta, autoritária, não democrática, a história brasileira. O período mais longo de franquias democráticas foi aquele que vigiu entre a Constituição de 88 e o golpe que derrubou a Dilma. 25 aninhos. Nós nunca tivemos mais do que 25 anos de vivência democrática. Vivência democrática não é democracia, não. Vivência democrática é a gente poder fazer uma reunião dessa aqui, eu dizer as coisas, chamar um general de múmia paralítica e ir para casa, sem o risco de ser torturado aí fora. Que é múmia paralítica mesmo. E pronto, está dito, que vou dizer também, vou postar, está no fóssil. Qual é a deformação desse caso brasileiro? Nós temos uma mídia dita nacional que são 5 famílias de uma igreja. 5 famílias. E elas 5 famílias jantam juntas. E elas todas são rentistas. Elas todas têm bilhões jogados na especulação financeira. As 5 famílias. E a igreja. E a Igreja Universal, que tem uma TV, uma rede. Então isso é um problema muito grave, o que reforça em nós a necessidade de nos vacinarmos. Eu, por exemplo, não vejo TV comercial há mais de 20 anos. Sabe qual é a falta que me faz? Faço palestras, as pessoas me acham super bem informado, e eu sou bem informado, mas não é pela Globo. Essa não faz minha cabeça há 20 anos, nem deforma o meu humor. Agora a Zorra Total está querendo enganar as pessoas, faz umas piadinhas interessantes, eu vejo só elas no Face, mas não vejo no Zorra Total, vejo só no Face a parte da piadinha engraçada. E é o que eu recomendo, ninguém deve viver pela boca de ninguém, pela cabeça de ninguém, o céu não é perto, toda vida que você vê alguém se oferecendo de herói que vai resolver a parada, esse Sérgio Moro, isso é um enganador, vocês vão ver. Isso é o maior enganador da história contemporânea do Brasil. Espera um pouquinho, tem muita gente ainda que acha que ele foi valentão e não sei o que e tal, mas como eu já tenho estrada, eu já vi esse mesmo filme. Quer ver, vocês pesquisem na internet Operação Satyagraha. Depois pesquisem na internet Operação Castelo de Areia. É o mesminho filme. O juiz valentão, o procurador valentão, o delegado de polícia valentão, que prende, arrebenta, acontece, que agora vai. No fim, toda a baboseira que eles fizeram transforma-se em nulidade. Quando a imprensa não presta mais atenção, inventa outra operação, aí eles vão lá e desfazem tudinho, e isso é a certeza da impunidade. Agora com certificado de inocente dado pela nulidade da justiça. Daniel Tanto, por exemplo, da Operação Satyagraha. O delegado, Protógenes Queiroz, pelo amor de Deus, esse era o homem, era o Moro da época. Saiu, como todos eles, exibicionistas, o que quer é ser político. Em vez de ter a humildade do amigo aqui, perguntar como é que começa,
Aí inventa o negócio, trai a tarefa institucional, né, porque um juiz fazer isso é muito grave. A gente pode até achar muito bom, porque prendeu o adversário da gente, não gostamos do adversário, mas um juiz aconselhar uma parte e depois decidir o que a parte está pedindo, é só você sair disso e ir para o futebol. Imagina um juiz ir lá para o vestiário do Ceará, né, acertar com o Ceará a tática, dizer para o jogador aos 20 minutos, dá um jeito de cair alguém na área, que eu vou apitar o pênalti. E aí no dia seguinte, o jogador cai, ele apita o pênalti, o Ceará ganha, e no dia seguinte ele recebe um lugar de diretor honorário do Ceará remunerado. Olha, nenhum país do mundo, um juiz condena um político, não interessa se é inocente ou não. Condenar o inocente é uma coisa aberrante, mas não vou discutir isso aqui. Mas só num país no Brasil, como o Brasil, num momento como esse, de tragédia, é que um juiz condena um político e no dia seguinte, o defunto nem esfriou, aceita ser ministro do outro político que ganhou a eleição porque aquele não pôde mais participar. Sabe, isso é uma vergonha insanável. Estou cansado de saber da mazela, da baboseira que o Lula anda fazendo no Brasil. Não é disso que se trata. Nós estamos tratando aqui de nós todos, da necessidade de que o judiciário seja isento, imparcial e que julgue nos autos. Esse Sérgio Moro, de gravatinha borboleta, agora deu-se a confusão com o Clínio no ar, ele some e vai para os Estados Unidos, não divulga a agenda. Eu fui ministro 2 vezes, ele se sente obrigado a botar na agenda até as pessoas que a gente recebe. O Sérgio Moro se sente, para a lei para ele não vale, ele pega um avião, desce nos Estados Unidos e some. Pronto. E a Folha de São Paulo exigindo esclarecimento onde é que ele foi, não deu. Depois inventou uma agenda que não podia ser fiscalizada. Isso é um pilantra. Pode acreditar, vocês vão ver. Vai ficar muito claro para todo mundo que é um pilantra. Travesseiros são meu companheiro, veja bem, se tem algum brasileiro que tem clareza das suas ideias, sou eu. No meu currículo aqui, afirmaram 3 livros. Tem 3 livros escritos, e esses 3 livros são sobre isso, sobre a economia política brasileira. Então, eu, por exemplo, não critico os militares pela compreensão nacional desenvolvimentista. Eu critico os militares pela tortura, pela ditadura, pela falta de democracia, e nem faço isso olhando mais para o passado. Eu falo isso hoje porque eles estão esquartejando o Brasil e entregando para o estrangeiro. A negociata da Embraer, se eu um dia tiver poder, eu vou atrás dos responsáveis por ela e vou descobrir quando foi o toco, a propina, e vou botar na cadeia o fela da gaita que fez isso. Agora, vamos raciocinar juntos. Se eu fosse um lorde inglês, eu não teria muita dificuldade em entender as virtudes do liberalismo. E eu explico por quê. Ora, o liberalismo ele é encantador naquilo que ele oferece como marketing dele próprio. O que o liberalismo oferece que é encantador? É a ideia de que o mercado deve ser livre, o Estado deve tirar suas mãos de dentro do mercado e que quem deve ser o soberano da liberdade do mercado é o consumidor. Por quê? Porque supõe o marketing neoliberal de que o livre e o mercado vão competir agressivamente, portanto vão atingir o estágio ótimo de competitividade e o consumidor será beneficiado por essa concorrência porque ele terá direito de optar pelo melhor produto ao menor preço, garantido pela competição. E em mula sem cabeça, você acredita também? Em alma, acredita? Papai Noel. Meu filho, por exemplo, eu não vou desfazer, porque ele acredita que as renas voam. Ele sabe até o que é rena. Eu levei para conhecer um bode pela primeira vez. Levei o garoto para conhecer um bode ontem na Expo Norte, o bichinho tem 3 anos, e ele falando para mim na rena. Ensinado para ele que as renas voam no céu e o bodezinho, coitado, não voa. Então, se eu fosse um lorde inglês, eu não teria dificuldade nenhuma. Mas eu não sendo um lorde inglês, eu me ponho a pensar. Então vamos lá. A condição de empreender do empreendedor brasileiro, que é do ponto de vista onde eu me coloco, eu não sou um neutro observador,
Não sou um acadêmico, observador distante, eu sou um militante. Ideia, exemplo, militância. O que eu proponho para os outros, eu procuro fazer. Então, do ponto de vista de um militante da vida brasileira, eu pergunto ao amigo e eu mesmo respondo, porque o amigo é tão inteligente que já vai concordar com essa resposta sem querer comprometer-se com o resultado do encaminhamento. Eu estou indo para lá. A condição de empreender do empreendedor médio brasileiro é igual à do mundo? Não. Não, é radicalmente diferente. Por quê? Vou explicar. A taxa de juros na América, na Europa, na China, no Japão, na Coreia do Sul, que são os nossos principais competidores, é hoje negativa há 10 anos. Aqui em Sobral, se você for bom amigo do gerente, você desconta duplicado, dá 1,5% de juros ao mês. Que dá, sabe o quê? 42% de juros ao ano. Se eu puser uma economia para competir nas outras condições todas, supondo que sejam iguais, e esta aqui se financiar a 42 e essa a 0, esta economia que se financia a 0 não suporta essa competição, ela morre. Mas tem mais, isso aqui é a queda, tem um coice. A sofisticação tecnológica é um elemento central da qualidade de bens e serviços, da minha opção de consumidor, ou é irrelevante? Ora, a centralidade da tecnologia hoje no bem e serviço é aguda como jamais foi na história da humanidade. E a grande pergunta que se faz é, o domínio tecnológico é globalmente distribuído por igual para todo mundo? Não, não é. Quantos celulares tem nessa sala? Aposto que tem mais de celular do que gente. Quantos foram produzidos pela inteligência brasileira? Nenhum. Que Deus o livre, nós inauguramos a melhor UPA do Ceará hoje. Que ninguém vá lá jamais, a não ser para visitar algum amigo ou conhecer como ela é bonita e sofisticada. Todo o aparato de química fina e os aparelhos e etc, 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 ali estão importados. O Brasil tem uma dependência de 80%. Para bem dizer, a gasolina que a gente compra aqui no posto de gasolina, hoje o Brasil está importando do estrangeiro 206 milhões de barris. Ora, se a tecnologia é uma centralidade e o Brasil está completamente anacrônico, do ponto de vista tecnológico, em relação à conta mundial, é ajuizável que eu diga que competir uma economia de ponta tecnológica com a economia com extenso retardo, essa competição não existe. Aquela que está retardada morre. E se a queda, depois, agora vai ter o cuspir em cima. Escala. Isso a gente precisa prestar atenção muito mais do que no passado, por causa da China. O que é escala? A gente vai no mercado aqui em Sobral, ou em qualquer lugar, Fecheirinha, Cariré, Herutaba, Tianguá, vai na feira e o camarada diz assim, leva aí, freguês, a banana está muito boa hoje. 3 é R$1, 5, não, 3 é R$1, 7 é R$2. Presta atenção na resposta. Então, o que é isso? Quanto mais você compra, a unidade vai ficando mais barata. Não é assim que funciona? Ninguém precisa ser economista. Não é? 3 é R$1, 7 é 2, 15 é 3, porque aumentando a quantidade, a rentabilidade por unidade cai, mas a soma da rentabilidade menor. Não. Então, a escala de uma economia não é globalmente igual. Por quê? Porque ela intrinsecamente é uma variável, para começar, da distribuição de renda das nações. No Brasil, 7 em cada 10 empregos são germinados por pequenas empresas, que, por definição, trabalham em pequena escala. Pois bem, a China produz 1 bilhão de calça jeans numa fábrica em Shenzhen por ano. 1 bilhão. O custo de produção de uma fábrica de jeans de 1 bilhão por ano, o pano vai lá para baixo, o zíper vai lá para baixo, o botão vai lá para baixo, e a lucratividade por unidade desce para a fração de centavo. Por quê? Porque a escala permite que ele venda uma calça jeans muito dramaticamente barata pelos custos de produção e pelo lucro por unidade e ganha a sua rentabilidade do volume. Pois bem, executado o neoliberalismo, na Sulanca de Caruaru existe. A Sulanca de Caruaru já praticou toda a agenda da elite empresarial brasileira, que vive atirando no próprio pé. Hoje não tirou na boca. O que é a Sulanca de Caruaru? É um arranjo produtivo, onde não tem sistema tributário, onde não tem sistema previdenciário,
onde não tem encargo trabalhista, tudo que essa agenda selvagem de uma certa elite imbecil do nosso país está querendo que viste para o país. Na Sulâmbra de Caruaru já não existe nada disso, porque é um arranjo produtivo, todo mundo produz pano de calça jeans lá e tal. A calça da China, produzida com juro barato, com tecnologia de ponta e com escala gigantesca, chega mais barato em Caruaru do que custa produzir a mesma calça lá. Olha onde é que eu estou. Quando a gente for falar em eletroeletrônica, química fina, novos materiais, supercondutores, bens de capital, microeletrônica, enfim, isso não fica um, é devastador. Números, essa brincadeira. E aí qual é a brincadeira? O PT reproduziu exatamente a política econômica do Fernando Henrique. Câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. É a mesma coisa, rigorosamente a mesma coisa, não houve nenhuma mudança. O Bolsonaro está replicando exatamente a mesma coisa. Então, a minha crítica é a todos eles, não é a eles pessoalmente. Eles conversam de um jeito diferente. Não estou mais ouvindo. Eu acreditei em 2010, 2014, 2018 que esse novo ciclo, fazendo a especialização, típica, a mesma coisa. A gente tem que ficar se fazendo o presidente e esperar a população. Minha pergunta. Tá ligado. Tá ligado. É o seguinte, eu sou estudante formada. Não, a parte introdutória eu ouvi, pode ir a pergunta. A minha pergunta é, por que é tão difícil criar um ciclo econômico no Brasil que seja sustentável, distribua renda e que não estrague a política monetária? Por que é tão difícil? Só você, nos planos de 2018, eu vi a contribuição do movimento de todos os ministros da base. Eu vi o seu Paulo Filho, né? Vi o Paulo Guedes e até o PSDB também, que era mas enfim, por que é tão difícil criar esse bendito ciclo econômico? E por que a classe política não se toca disso? É tão óbvio isso. É tão óbvio, tão lindo, claro. Só se pensa nos 4 anos do ciclo no presidente que está lá. Aí eu achei que em 2018 você não vamos ter. 2022, Veja. eu vou continuar esperando mais décadas, não vai ter uns 20. Ou pode esperar para o resto da vida. Porque isso é todo o sentido da nossa conversa hoje. Veja, está na Bíblia, não é, que não se pode servir a 2 senhores. Isso é uma coisa muito sábia. Uma coisa muito sábia, porque se você bem serve a um, segue sendo bíblico, não se virá bem ao outro. E a questão do Brasil é que você tem uma prevalência definitiva, acabamos de ver aqui, por exemplo, do interesse do rentismo, ou seja, daqueles 10 mil famílias que vivem da rentabilidade do dinheiro pelo dinheiro, em detrimento dos que produzem trabalho. E eles conseguem a hegemonia do processo político. Como eu lhe disse, a economia política do Fernando Henrique, na substância, é a mesma economia política do Lula, na substância. E é a mesma política econômica do Bolsonaro, na substância. E não é possível 3 forças políticas aparentemente tão díspares na retórica, na disputa do eleitor, no simbólico, quando vão ao poder fazem rigorosamente a mesma matriz de economia política. E eu não sei como é que o amigo, né, esperou que alguma coisa fosse diferente, porque se você repete a premissa errada, a consequência será a mesma todas as vezes. Isso é um silogismo. Fez a premissa errada, fez a premissa A, dá-se consequência B. Repetida a premissa A, pode esperar que vai ter a consequência B de novo. Se repetir a premissa A, vai ter a premissa B de novo, tantas vezes quantas você tente. Então, qual é a questão brasileira no prático hoje? Na questão estrutural, 3 problemas. Primeiro, o Brasil, no princípio da década do século XX, a partir da Revolução de 30, o Brasil entrou numa dinâmica de desenvolvimento extraordinária, chamada nacional desenvolvimentismo. Mas tinha uma perna que, com o passar do tempo, quebrou e sumiu da realidade humana,
que era o quê? Nós temos um baixo nível de formação de capital nacional e alimentamos ciclicamente, como hoje, a ilusão de que nós vamos ser salvos da nossa pobreza pelo dinheiro dos outros. Lá atrás isso foi razoável, por quê? Porque o capital estrangeiro era de longo prazo e barato durante 4 décadas. Anos 40, anos 50, anos 60, anos 70, até o começo do ano 80, era 3% de juros ao ano, 3 anos de carência, 12 anos para pagar. Então a gente tomava dinheiro emprestado barato, de longo prazo, abria uma Petrobras, um ano, primeiro de faturamento dela, faturava 1 bilhão que tinha 12 anos ainda para pagar. Então não tinha erro. Pega dinheiro emprestado barato, abre uma Brás, e essa Brás retorna e o Brasil vai embora e tal. E foi embora. Nós produzimos a 15ª economia industrial do planeta Terra. Em apenas 35 anos, o Brasil é chamado de fenômeno, de milagre econômico. Só que pelos anos 80, esse dinheiro mudou. Houve uma crise grave nos Estados Unidos, eles romperam com o padrão ouro e impuseram ao mundo uma taxa de juros exorbitantemente alta. E o resultado, todos os países que dependiam de fluxos internacionais de capital barato quebraram. E de lá para cá o Brasil não consegue montar outra matriz. Por quê? Porque a grande tarefa agora é o desafio político de entrar numa equação de elevar a poupança nacional. Isso se faz por um desenho tributário, previdenciário, mercado de capitais, uma série de fatores que o Brasil não fere. Vamos já isso, não é? E a segunda grande questão é que, no contemporâneo, o Brasil tem 4 motores enguiçados. Os 4 motores de ativação econômica estão enguiçados. Estão no prédio. Primeiro, o consumo das famílias. A economia política com a amiga Aliette Wagner deu-se a seguinte produção: 13 milhões de desempregados, 32 milhões de brasileiros na informalidade, 63 milhões de pessoas com nome sujo no SPC. Cadê o consumo das famílias? De onde é que vai vir? Então a reforma da Previdência vai ajudar ou piorar isso? Vai piorar, porque vai cair 13% do valor médio das aposentadorias. Então, sob o ponto de vista de estimulação de demanda, que responde por 60% da ativação do PIB, vem coisa pior por aí do que melhor. Depois o investimento empresarial, essa brincadeira de juro alto fez com que o Brasil hoje tivesse um setor privado absolutamente endividado, com inadimplência chegando a 40% do que estão devendo. 5 milhões e 500 mil pequenas e microempresas estão quebradas no Brasil. 5 milhões e 500 mil microempresas estão quebradas e foram à falência. Depois você tem a questão do setor público. Então o setor público está hoje praticando a menor taxa de investimento da história do Brasil. 24 mil obras estão paradas. 24 mil obras paradas. E hoje o investimento público é o menor desde a Segunda Guerra Mundial. Como é que conserta isso? Arrastando despesa previdenciária? Não. É fazendo um sistema tributário mais progressivo, que o Brasil tem margem para fazer. Por exemplo, em linha com as melhores práticas internacionais. Quanto é do epicentro do capitalismo liberal, admirado e elogiado aqui pelo meu jovem companheiro, o imposto sobre heranças? 40%. Quanto é no Brasil? 4%. No epicentro do liberalismo, quanto é o imposto sobre lucros e dividendos nos Estados Unidos? Varia de 18% a 47%. No Brasil, 0%. Sabe quanto é o conjunto de renúncias fiscais do governo federal? Fernando Henrique, Lula, Dilma, Bolsonaro, tudo igual. 386 bilhões de reais por ano. Renúncia fiscal. Se você capar 20% disso, não está fazendo injustiça com nada, estava no meu plano de governo, você arrecada 80 bilhões. Pronto, aqui nessas 4 providências acabou o déficit. E você vai falar de onde é que vem o dinheiro para retomar 24 mil obras paradas, construção civil, etc, etc. E por fim, política industrial e comércio exterior. O jovem amigo ali acha que é o laissez-faire que vai resolver. Veja, nunca foi assim no mundo, mas o Brasil tem 4 complexos industriais com potencial de vantagem comparativa global. Eles estão destruindo os 4. É evidente que tem uma inteligência por trás disso, e não é uma inteligência brasileira. Por um lado, complexo industrial da defesa. O país gasta bilhões de reais por ano para manter um aparato de defesa. Tanques, aviões, blindados, bala, foguete de curto, tudo isso. E o Brasil tem esses bilhões quase tudo importando do estrangeiro. Dinheiro público. Aí nós somos um de 8 países do mundo que sabe fazer um avião
e desenvolvemos com dinheiro público, igualzinho dos Estados Unidos, duas joias. Um cargueiro chamado KC-390 e um super caça com transferência tecnológica transferido da Suécia, que chama Gripen. Ficaram prontos os dois projetos. Essas canalhas entregaram para a Embraer, entregaram a Embraer para a Boeing. Depois do investimento maturado, quando a onça ia beber água e receber o retorno disso, entregaram pelo valor do Hotel Copacabana Palace. Canalhas. Foi suborno. E o amigo acha que isso é livre mercado. Agora mesmo os americanos proibiram a Qualcomm de ser comprada pelos chineses. Por quê? Porque consideram que a China não deve ter autonomia em chip. Por quê? Porque a China está simplesmente passando na corrida tecnológica da tecnologia 5G, que vai revolucionar a telefonia celular e toda a ideia de internet, inclusive permitindo pela praticamente instantaneidade do sinal, a direção de carros sem pessoas dirigindo. Pois bem, os americanos estão restringindo. E os brasileiros é que são agora os patetas da vez. Percebe? Então, política industrial e de comércio exterior, todas as nações desenvolvidas fizeram. E estão fazendo hoje. O Brasil não tem nenhuma. Pronto. Aí a gente desenvolve o país. O resto é conversa fiada. Professora Adriana Sabi deseja saber como o senhor ajustaria a reforma da Previdência para os policiais e os professores especificamente. Além disso, o senhor faria uma nova reforma para corrigir as atuais deformidades? Vamos esperar ver o que vai sair daí. Agora, se ela ficar do jeito que está, e nós conseguirmos que o presidente da República, com compromisso popular, compromisso nacional, assuma, uma das tarefas vai ter que ser consertar mesmo, porque vai ficar muito claro daqui até lá, não tão claro imediatamente, mas daqui até lá já vai começar a ficar muito claro que o povão, a maioria do povo mais pobre, não terá acesso a aposentadoria nenhuma. Os professores, eu manteria a aposentadoria especial como está hoje. Inclusive naquela coisa de 80, 90, não é? Enfim, eu manteria como está hoje, os policiais também eu manteria como está hoje. Eu acho que já alcançamos um bom equilíbrio nessa questão aí. Sobre refazer as coisas, entretanto, um derradeiro argumento. É muito melhor a gente atuar agora. Por quê? Porque a reforma constitucional exige quórum qualificado. Então agora na comissão é maioria simples. Quem tem mais voto leva. No plenário já muda. Tudo agora ficará mais simples para nós, da oposição. Por quê? Porque o governo tem que juntar 3/5 de voto a favor. Então se um deputado adoecer, conta para nós que somos contra. Um deputado não comparecer, conta para nós que somos contra. Um deputado tentar em abstenção, conta para nós que somos contra. Tem que ter 308 votos, sim. E isso inverte se eles conseguirem passar. Se eles conseguirem passar, amanhã, quem quiser corrigir, é que vai ter que ter 308 votos? Não. E isso é bom a gente entender. Essa reforma atende a um patrão, e somente a um patrão, os bancos. Então os bancos continuarão com muito poder até o dia em que alguém realmente tiver condição política, mais do que coragem, condição política de restabelecer a posição dos bancos na ordem dos interesses nacionais, e hoje eles mandam e desmandam em tudo. Basta que eu lhes diga de novo a minha raiva do Fernando Henrique para cá, e eu ajudei a fazer o real, faz 25 anos que fui ministro da Fazenda, ajudei a fazer o real, tem minha assinatura na cédula de real. Pois bem, essa gente deixou que acontecesse no Brasil, que não acontece em lugar nenhum do mundo. 5 bancos apenas concentram 83% de todas as transações financeiras no Brasil. Só para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, capitalista e tal, depois de uma brutal desregulação, remanescem 5.000 bancos competindo. 5.000 bancos competem. Como é a competição de banco? O preço do dinheiro, que é o juro, as tarifas e o jeito de tratar o freguês. No Brasil, 5 bancos organizados em cartel mandam em tudo. Aí é o seguinte, o Visa, o cartão American Express, são americanos. Lá eles cobram 14,5% de juros aos fregueses ao ano. No Brasil eles cobram 271% de juros ao ano. Os mesmos cartões. Porque o Banco Central brasileiro, que deveria coibir esse abuso, regulá-lo, na verdade está apropriado por eles para protegê-los. Mais uma? E vamos dançar, hein? Acabou-se? Acabou. Então, muito obrigado. Boa noite a todos.